Olá pessoal, muito boa tarde, está no ar o Você com Dinheiro de hoje, sempre o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos aqui na BMC News, trazer o almoço da Faria Lima para você, telespectador da BMC. Mas hoje a gente vai quebrar um pouquinho essa rotina de Faria Lima, né? A ideia hoje é falar justamente sobre o processo de construção, mercado financeiro, criação de uma asset fora desse eixo. E para bater esse papo conosco, nós trouxemos aqui o Fabrício Gonçalves, CEO da Box Asset. Tudo bem, Fabrício? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem. Boa tarde a todos. Espero poder contribuir o máximo possível aqui para o programa e a gente possa bater um papo legal aqui, que possa compartilhar muitas informações com a turma. Muito bem, Fabrício, eu queria começar com uma primeira pergunta. A gente tem sempre essas perguntas de pontapé, né? E eu queria abrir, puxando o tema aqui, como esse processo de começar a asset fora desse eixo Rio-São Paulo? Olha, é uma dificuldade muito grande, particularmente, porque o eixo Rio-São Paulo engloba basicamente Faria Lima, se for no... Rio Leblon, né? Exatamente, Ataúfo de Paiva ali, enfim. É um desafio muito grande, mas, por exemplo, eu vim de um mercado de giro curto, ou seja, um mercado que basicamente a grande maioria das pessoas começam, que é mais para o lado do trading do que o investimento em si. Então nós fomos aprendendo muitas coisas, se adaptar ao mercado. E aqui é a mesma coisa. A gente, ao criar um asset, a gente vai se adaptando ao mercado. Se a gente não está aqui dentro do eixo Rio-São Paulo, enfim, na Faria Lima, então a gente tem que se adaptar. Por exemplo, a nossa captação maior vem do pessoal do agronegócio, lá em Goiás. Então, a gente vai se adaptando nesse sentido. Enquanto o pessoal aqui geralmente tem seus assets bem estruturados, lá a gente vai se estruturando aos pouquinhos, mas não deixa de ser as mesmas atividades, viu, Felipe? Agora, quando você tem hoje no seu passivo, né? A gente usa ali os jargões de mercado. Passivo é que é o cotista do fundo. O seu passivo está mais concentrado em pessoas físicas ou outras assets, wealths, pessoas jurídicas alocando com a Box? Não, hoje está em torno de 30%, sim, pessoas jurídicas que trabalham com o seu caixa e nós trabalhamos aquele caixa daquela pessoa jurídica. Ou seja, aquele caixa que não é para ficar parado, a gente vai trazendo rentabilidade para aquele caixa. Então, 30% geralmente do nosso PL, a gente está trabalhando numa carteira administrada, ela está na mão de pessoas jurídicas, ou seja, essas empresas que têm o seu caixa e nós precisamos rentabilizar. O restante são pessoas físicas que detêm um patrimônio. Esse patrimônio, o grande interesse dessas pessoas é rentabilizá-lo. E nós fazemos com grande responsabilidade essa rentabilização do capital dessas pessoas, investindo em fundos de investimento, tanto em fundos de ações, multimercado. Hoje a renda fixa está teoricamente bem aquecida, então fundos de renda fixa, enfim, temos trabalhado dessa maneira, viu, Felipe? Agora, quando você comentou de carteiras administradas, então o foco da asset é carteiras administradas, está nos fundos, está tendo essa migração, esse equilíbrio. Como é o business da Box hoje? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque lembra que eu comentei sobre adaptação? Eu precisei me adaptar ao mercado. Nós vivemos num mercado onde a renda fixa ela está bastante aquecida. Então bate na porta vários produtos financeiros. O que é uma asset? Uma asset nada mais é que uma empresa que gere capital de terceiro. E você pode gerir de quais maneiras? Ou você tem uma carteira administrada que você vai administrando o capital dessas pessoas, ou você tem os seus próprios produtos. No nosso caso, nós temos um FIA, um fundo de ações, nós temos um fundo multimercado, e aí a gente oferece para os clientes. Mas a gente precisava de produtos de renda fixa, a gente precisava de produtos tais como câmbio, e então a gente foi se adaptando. Lembra, eu comentei sobre a questão de adaptação. Então, essa adaptação engloba a carteira administrada, mas não é o principal case do asset hoje. Hoje, a nossa intenção é fazer novos produtos. Nós já temos 2. A intenção é fazer mais 2 produtos, um fundo de renda fixa, enfim. Esse é o papel de um asset, né? Um papel de um gestor.
mas vocês usam os próprios veículos para dar acesso a alguns mercados às carteiras administradas ou não? São visões completamente diferentes. Você tem os fundos para distribuir e o material da carteira administrada vocês olham ali de maneira isolada. A intenção da carteira administrada é você ter um bom portfólio para você diversificar. Essa é a intenção. Então, quando nós pensamos em diversificação no mercado financeiro, a gente pensa em segurança. Então, ter uma carteira administrada é uma segurança maior para o nosso cliente. Um asset, eu aprendi ao longo dessa minha jornada até aqui, um asset, ele precisa fazer a captação desse cliente e perpetuar esse cliente. Caso contrário, você simplesmente perde em tempo, você perde um cliente em potencial. Então, quanto mais tempo aquele cliente ficar com você, e ele só vai ficar com você se você trazer rentabilidade para o seu cliente, quanto mais tempo ele ficar contigo, sem muita vol no patrimônio, melhor é para o asset, melhor são para os gestores, melhor para a rentabilidade da casa. Então, hoje, basicamente, a ideia é diversificação, Felipe. Por quê? Porque a gente precisa diversificar o capital do cliente, para a gente perpetuar ele aqui dentro. E olhando do lado da asset, né? Você falou diversificação, você diversifica o portfólio que o cliente aplica, mas você também quer diversificar o seu passivo, quer diversificar o seu perfil de cliente. Exato. Então, primeiro, tem uma pergunta muito boa aqui do Helder, que eu já vou passar, mas antes dessa pergunta do Helder, eu queria trazer outra, que é como você construiu a primeira rodada de patrimônio. Explicando para quem está chegando no mercado agora, geralmente, veja se você concorda comigo, Fabrício, mas geralmente a asset começa de dois jeitos. Ou com o patrimônio pessoal da família ali, de quem está muito próximo, family and friends, né? Ou você já está numa outra asset e leva os clientes. Geralmente você tem essas duas formas de começar uma asset. Como é que foi para a Box? Como você começou? O que foi o primeiro passo de constituição da asset? Perfeito. Olha, como eu tinha mencionado anteriormente, eu vim de um mercado de trading. Ou seja, o mercado de trading é um mercado muito, como é que eu posso te dizer? Um mercado muito difícil de ser trabalhado. Ele é completamente diferente de investir. Porque quando você investe, você acredita naquela empresa, aquela empresa pega o seu capital, ela produz com o seu capital, e, consequentemente traz os proventos para você. E esse mundo trading, por ser um mundo de mercado muito volátil, você acaba que você quer crescer nesse mercado financeiro. Se você quer crescer nesse mercado financeiro, você não pode trabalhar com a volatilidade por muitos anos da sua vida. Então sempre foi meu sonho ter um asset, ter meus próprios fundos de investimento. Então, a ideia nasceu justamente desse sonho de ter uma gestora e ter uma gestora, aproveitar o público, porque, Felipe, eu trabalho com rede social, então você trabalha muito assim, mostrando sua vida, mostrando as suas operações, compartilhando ideias, conteúdos com pessoas que querem ter consistência nesse mercado de day trade, de swing trade. Então todo esse público ele precisava de um produto. Qual que era o produto? Um investimento. Então nasceu dessa ideia de fornecer para aquele público que você trabalha aqui opções de diversificação nessa parte de investimento e tendo esse público nós startamos o asset. De que maneira? Primeiramente, com um relacionamento criado, eu tenho 16 anos de mercado financeiro, então é um tempinho, então você vai criando um relacionamento. Então as outras pessoas vão te ajudando. Quem outras pessoas? Outras gestoras. Para você montar uma gestora, você precisa de cartas de recomendações. Então começamos dessa maneira, automaticamente quando passamos pelo crivo CVM, Ambima, que você precisa ser certificado, precisava dar um start. Nós startamos dia 10/2/2022 com FIA, com Fundo de Ações, e igual você comentou, e o start, o PL, de quem foi? Dos sócios, não tem jeito, porque você ainda não tem track record, o histórico. Você pode até ter um histórico,
de um dos sócios, dos gestores. Mas isso é muito pouco. Contra números não há argumento. Se você não tiver performance, você não tem captação. É simples assim. Então, inicialmente começamos com o capital dos sócios, que chamamos seed money, né? E fomos andando até que foi vindo a captação, por conta também da diversificação. Começamos dessa maneira, Felipe. Maravilha. Então, aí vem a pergunta do Helder. Então, e como vocês estão olhando para outros mercados? Hoje vocês já conseguem captar fora ali da região ou vocês ainda têm essa resistência, essa dificuldade? Não. Olha, o capital maior, nós estamos hoje com 130 milhões de PL, o capital maior tem vindo de, logicamente, pessoas do agronegócio, que é muito aquecido na região do Centro-Oeste. Só que o grande case nosso é atingir as pessoas pequenas. Por quê? Aquele pequeno, da maneira como você vai tendo volume, você vai conseguindo adquirir a PL para a sua gestora. PL para você conseguir gerir aquilo. Então, assim, qual que é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é que o Ibovespa, um mercado acionário brasileiro, ele tenha uma significativa melhora. E, basicamente, a economia é cíclica. Uma hora é renda fixa, outra hora é renda variável. Uma hora é renda fixa, outra hora é renda variável. Então, nessa ideia, é trazer essa diversificação para o cliente. Então, assim, como que eu estou vendo mais para frente um potencial, mais captação ainda? É trazendo performance, tanto na renda variável como na renda fixa. E para trazer performance, você tem que ser mais responsável possível e entender de mercado, logicamente. Qual o tamanho da gestora hoje, aí pensando tanto em fundos quanto em carteiras administradas? Olha, nós somos pequenos ainda, porque nós estamos começando, tem um ano, eu preciso de histórico e tudo mais, mas nós estamos com PL de 130 milhões. Algo em torno de 80% desse valor está na carteira administrada. Né? Por que carteira administrada em relação a fundos? Porque uma carteira administrada eu consigo trabalhar o recurso do meu cliente de várias maneiras. Eu posso escolher produtos, eu posso escolher, às vezes, produtos internacionais para o meu cliente. Então, se a ideia é perpetuar o cliente, eu preciso fornecer os melhores produtos possíveis para esse cliente. Se a ideia é a gestora ganhar com performance, eu preciso automaticamente ter essa carteira administrada, até mesmo para me adaptar ao mercado de hoje. Né? Hoje nós estamos num mercado completamente bem difícil ali de se lidar com uma inflação crescente, esse aperto monetário. Então, assim, é nessa proporção, 80-20. Ok. Não, e o pessoal às vezes pensa que você monta... Não é o que pensa. O ideal seria você começar asset num campo que você tem expertise. Então, você vai montar um fundo de ações, você vai viver de ações a vida inteira. E na prática, o que acontece é que uma gestora de investimentos também é uma empresa. Exato. E você vai buscando se adaptar ao mercado que surge. Né? E a gente teve um crescimento de crédito privado muito expressivo nos últimos anos no Brasil. Você comentou que o fundo começou com ações, né? Sim, começou com ações porque era o nosso case principal, né? Era o nosso core business, onde a gente trabalhou por muitos anos. Então nós começamos com ações. E nessa ideia de adaptação, nós fomos migrando também para carteira administrada, que queira ou não queira, a carteira administrada, como eu comentei anteriormente, é uma ótima oportunidade, principalmente por ter uma menor volatilidade. Nós estamos falando de renda variável, o cliente, às vezes, ele não gosta de ver uma carteira dele negativa no mês. O cliente gosta de chegar na conta dele e falar assim, nossa, esse mês eu ganhei com os meus investimentos. Se porventura você não tem isso, você acaba trabalhando com ele no histórico, observe o histórico. Né? Se você continuar assim, a probabilidade de você ter isso lá na frente é muito grande. Mas o cliente, muita parte deles são muito visuais. Então, sobre isso, né? Quando você conversa com um cliente, você tem existem os principais indicadores e metodologias para diversificar uma carteira. Né? Então, os testes de análise de perfil do investidor, você tem estruturas teóricas por trás, a análise de Markowitz, por exemplo, para encontrar uma diversificação ótima. Mas existe uma série de fatores psicológicos por trás.
E você sente que tem essa questão, justamente você começou com ações e buscou essa adaptação também à renda fixa. Uma trava para o quanto o cliente aceita ter de renda variável é esse percentual, que é a parte de renda fixa, especialmente pós, né, que tem um rendimento mais ou menos linear. É a parte que essa parcela de renda fixa pós consegue comportar de perda da renda variável, né, para que o investidor não veja o vermelhinho naquele mês a mês. O vermelhinho aparecer ali, ele liga para você. Não, ela é complicada, porque assim, a primeira coisa que nós fazemos quando nós temos um investidor é analisar o perfil do investidor. Vou te dizer, se você me procura, eu vou tentar entender basicamente qual que é o seu perfil. Se você tem um perfil arrojado, se tem um perfil sofisticado. Não, você tem um perfil conservador. Não, você tem um perfil completamente moderado. Então, a primeira coisa é fazer essa análise de perfil, né? Depois que foi feita essa análise de perfil, automaticamente tem em cima da mesa, por parte do nosso departamento ali de alocação, que na verdade são duas pessoas. Duas pessoas são responsáveis pela alocação. Nós criamos, nós sempre vamos ali atualizando de 2 em 2 semanas carteiras padrões para os clientes. Então, digamos que o Felipe, que está aqui ao meu lado, ele tem um perfil mais arrojado. Então, ele tem um perfil mais arrojado, e numa situação atual de bolsa, como nós estamos vivendo, uma situação que nós estamos lateral há algum tempo, em virtude dessa alta de juros, observando o perfil dele, que é um pouco mais arrojado, a gente não faz uma alocação de uma carteira 30% superior em renda variável. A gente faz toda uma parte a gente deixa 40% no pós-fixado, 30% num pré, depois 30% em renda variável. Isso vai mudando conforme nós temos um ciclo econômico mudando no nosso país. Na medida que bolsa se torna mais atrativa, a gente vai fazendo uma alocação da carteira do Felipe, que é arrojado, que pode ser como você também que está aí nos assistindo. A gente pode mexer nessa porcentagem até chegar mais ou menos 50%, mas nunca 100% em renda variável. Por quê? Logicamente, a gente tem que ter essa proteção, fora os hedges que nós fazemos ao longo do tempo para proteger a carteira. Agora, vou fazer uma pergunta bem direta nesse sentido. O investidor sabe se ele é arrojado mesmo ou não? Quando você pergunta para ele, olha, seu perfil de investidor, ele se categoriza certo? Isso é uma excelente pergunta. Por muitas das vezes, o investidor ele nos comunica, ele preenche aquele formulário que nós aplicamos e muitas das vezes o investidor ele diz para a gente que é arrojado, mas a primeira volatilidade que ele tem na carteira dele, ele se assusta. Então, a gente tem esse teste, mas é muito fácil compreender uma pessoa com esse perfil, pelo menos nós temos nossos crivos. Então, basicamente, quando a gente consegue entender isso, automaticamente a carteira dele ele não fica muito travado. Por exemplo, eu vou pegar um título para vencimento daqui a 10 anos. Não faz sentido, porque você não conhece o perfil daquele cliente. É bom que aquele cliente esteja contigo por muito tempo para que você conheça o perfil do seu cliente e aí sim você consegue tomar um pouco mais de risco baseado naquilo que você já conhece do seu cliente. Agora, o seu cliente, quando eu falo cliente, é investidor, viu gente? O investidor, ele só vai saber qual que é o perfil dele mesmo, ratificar, quando o mercado estiver caminhando. Principalmente agora, que nós estamos num cenário de marcação a mercado. Então, assim, vai mudar muito a mentalidade, as emoções do investidor daqui para frente, viu, Felipe? O Luiz Antônio comentou aqui, ó, o arrojado que na hora que perde 30% fica doido, né? Se você olha históricos de ações no Brasil, estranhamente frequente perdas de 10% numa ação em um pregão só. Isso é um ponto de sensibilidade que o investidor, especialmente quando está entrando, ainda não é acostumado. Geralmente a gente deixa para o final passar as credenciais da Asset, mas o Ildeu perguntou aqui sobre a gestora. Qual o site da gestora, caso alguém queira ir pesquisando? www.boxasset.com.br.
boxasset.com.br. Já consegue acesso lá para saber um pouquinho também do nosso portfólio, porque a gente também trabalha com câmbio. Nós temos uma participação muito boa fazendo um câmbio todos os dias. Então, a gente trabalha com outros produtos, não somente esses que eu estou comentando aqui. Então, vale a pena você consultar um pouquinho lá. Uma pergunta que geralmente o pessoal tem, e muitas vezes eles não têm, porque eles nunca pararam a pensar a diferença. Qual a diferença entre você ter uma carteira administrada e ser, por exemplo, ter o seu assessor de investimento, seu consultor de maneira independente, mas sem essa estrutura da carteira administrada? Perfeito. Então, posso reformular a pergunta? Qual que é a diferença entre agente de investimentos, não é isso? Sim. Agente autônomo e um gestor. E uma carteira administrada? É mais ou menos assim. A carteira administrada, você ganha a rentabilidade do asset, ela vem em cima da administração daquela carteira. Enquanto o agente autônomo, eu estou sendo assim didático aqui, bem claro, tá? Mas há um buraco mais embaixo aqui que você tem que aprender, você tem que estudar um pouco mais. Mas o agente autônomo já é diferente. Ele é como se fosse, eu ia usar uma palavra que não vou, mas um vendedor. Ele ganha uma comissão sobre diferentes produtos. Ocorre que muitas das vezes essa diferença entre carteira administrada e agente autônomo causa confusão na mente das pessoas. Mas é muito simples. Enquanto um ganha comissão sobre os produtos que ele mesmo oferta para os clientes, que às vezes vem dos researches, da própria casa, o outro não. A comissão dele, teoricamente, é da administração daquele patrimônio. Ele administra o patrimônio, ele precisa encontrar as melhores oportunidades. Essas melhores oportunidades ele ganha com a performance também. Enquanto aqui no agente autônomo não, ele ganha somente uma comissão dos produtos que ele passou para o cliente. Então essa é a principal diferença. Mas além dessa diferença de forma de remuneração, quem faz gestão de carteira administrada é um gestor de carteiras, né? Exato. O profissional que é alocado para cada uma das hipóteses é diferente, né? Exato. Enquanto o agente autônomo, você tem um profissional que basicamente recebe um relatório do research da casa de análise, por exemplo, ele recebe já aqui e ele consegue identificar pelo sistema de alocação que ele tem próprio dentro do escritório qual é o melhor produto naquele momento para ele ofertar para o cliente dele. Ele só vai ofertar o produto. Toma, por isso que eu fiz uma analogia, eu fiz uma comparação com o vendedor. Eu espero que o pessoal não ache ruim essa comparação. Mas, basicamente, ele vai levar o produto para o cliente dele. Mas esse produto foi definido pelos analistas, lá em cima, na casa. Enfim, essa é a principal diferença entre uma coisa e a outra. Porque o gestor já é diferente. O gestor, ele tem que escolher. E muitas das vezes, ali escolhendo, ele mesmo fica operando o capital do cliente, com a anuência, logicamente, do cliente. Perfeito. Olá, pessoal. Nós estamos hoje com Fabrício Gonçalves, CEO da Box Asset, batendo um papo sobre o processo de construção de uma gestora, sobre o processo de distribuição, naturalmente, da gestora e como enxergar esse mercado de gestão de investimento, especialmente com essa abordagem diferente, ser fora dos eixos aqui da Faria Lima e do Leblon, né? Então, para continuar esse bate-papo, deixa ali sua pergunta, deixe seu comentário e, naturalmente, não esqueça de deixar também o seu like. Deixa o seu like ali, vamos buscar ali os 300 likes no programa de hoje. Enquanto isso, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Fabrício Gonçalves. Até lá! BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Olá pessoal, estamos de volta com Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo aqui com o Fabrício da Box Asset sobre a constituição de uma gestora, ou a atuação de uma gestora, porque muitas vezes o investidor esquece da função de carteira administrada também de uma gestora, que é muito importante esclarecer, e naturalmente alguns empecilhos, como é que é o passo a passo de construção de uma gestora. E a gente conversou que vocês começaram nos fundos de ações, mas acabaram entrando em fundos de crédito também. E eu queria fazer uma pergunta sobre o momento. Hoje nós estamos num momento em que quem está mais feliz, gestor de crédito privado ou gestor de... Você comentou ter os gestores lá na Asset também. Quando você chega lá, está mais feliz o pessoal que está olhando ações ou o pessoal que está olhando renda fixa? Com certeza renda fixa. O mercado está bastante atrativo nesse atual momento para renda fixa, até mesmo para crédito e tudo mais. A gente houve uma certa ranhura agora com o problema que deu com lojas americanas. Muitos fundos que eram considerados assim, que tinha um bom track record, um bom histórico, também foi afetado com isso, mas sem dúvida, hoje o mundo, os investidores, todo mundo olha para a renda fixa, porque tem renda fixa aqui no Brasil, hoje pagando quase 1,5%. Então, para que você fica tomando tanto risco em renda variável, sendo que você tem uma boa rentabilidade ao longo do tempo ali com renda fixa? Então, sim, hoje, sem dúvida, renda fixa. Mas hoje, quando vocês olham lá a renda fixa, eu posso abrir a carteira aqui também, mas conta um pouquinho para a gente, qual que é a ideia? Vocês estão olhando mais renda fixa soberana, né? Títulos públicos, ou vocês estão pesando mais crédito privado? Não, hoje a gente faz basicamente um mix. A gente tenta atrelar toda a maioria da parte da nossa carteira, por fato de nós estamos hoje vivendo um cenário que ele é imprevisível ainda. A gente não tem um cenário de previsibilidade em relação à taxa de juros, a gente não tem um cenário de previsibilidade quanto à inflação. Então, hoje, no atual momento, a gente tem atrelado a grande parte da nossa carteira ao pós-fixado. Quando a gente pensa em pós-fixado, a gente pensa ali atrelar a nossa carteira ao IPCA, enfim, trabalhar com uma ideia muito mais de, olha, se a economia for para um lado, nós estamos indo também. Enquanto a gente tem essa imprevisibilidade, Felipe, a gente tem que estar trabalhando dessa maneira. Por quê? Quando o mercado começar a fazer um corte de juros, a gente tiver com deflação ou tiver um cenário mais previsível, aí sim, está na hora da gente olhar mais para outros produtos que fogem um pouquinho do pós-fixado. Mas nesse momento a gente tem atrelado ali mais a índices mesmo de... índice de inflação, mais tentando acompanhar a imprevisibilidade de mercado. O Helder comentou aqui, eu gostei desse comentário. A parte do hold é fácil, o difícil é a parte do buy, né? Quando você faz buy and hold, né? Mas agora, falando em buy and hold, hoje no fundo de ações, o que vocês têm como principal estratégia? Vocês têm naturalmente, quando sua bagagem vem do trade, né? Até depois Sim. Queria que você comentasse, compartilhasse um pouco da sua história, como você chegou até a Asset, mas você bem demarcou a diferença. Quando você está investindo, você está pensando mais Sim. em longo prazo, está pensando na valorização do capital. Dito isso, qual o principal norte na hora de compor a estratégia de ações lá na Box? Olha, operar na física é uma coisa. Operar no institucional é outra coisa completamente diferente. Isso foi o primeiro choque de realidade que eu tive, por exemplo, quando eu me deparei com uma carteira, montar carteira e tudo mais. Por mais que lá no Asset nós temos 2, 3 gestores, você está ali em constante conversa com seus gestores para identificar. Mas qual estratégia a gente tem utilizado? Olha, quando a gente fala de FIA, Fundo de Ações, os fundos de ações estão vivendo uma crise agora, nesse momento, com vários resgates. Estão tomando resgate à torta e à direita. 2022 foi catastrófico para fundos de ações. Então, você tem que proteger sua carteira o máximo que puder. Então, viu, Felipe? Hoje a nossa carteira está muito mais atrelada numa velha economia. O que é a velha economia? É bancos, é commodities, do que
estar atrelado a empresas do varejo, por exemplo, consumo. Tá certo, vai chegar o momento desse ciclo econômico, aí a gente faz a troca de setores, mas hoje a nossa carteira está mais atrelada à velha economia e a gente faz uma estratégia ali. Por exemplo, a gente trabalha com um BOVA11 para a gente ficar mais colado possível, porque não sabe, é um ETF que basicamente acompanha o índice Bovespa, para que a gente consiga ficar mais próximo aos nossos benchmark possível, nesse caso, o Ibovespa. Então, qual é a nossa estratégia? A gente trabalha mais com ações voltadas à velha economia, trabalha com BOVA11 com uma porcentagem da carteira para ficar mais próximo ao nosso benchmark, e a diferença é fazer um hedge. Uma hora a gente tira a BOVA11, outra hora a gente compra a BOVA11, e a gente vai fazendo esse hedge em BOVA e basicamente mantendo a carteira atrelada na velha economia. Quando você fala hedge em BOVA, deixa eu ver se eu peguei bem a estratégia. Então você monta a sua carteira de ações e vende IBOV para tirar risco de mercado? Exato, porque quando a gente pensa em fazer hedge, que também é uma coisa que um investidor, pessoa física, nem sempre faz, quando a gente pensa em hedge, a gente pensa o quê? Proteção, né? Por exemplo, o Ibovespa estava caindo hoje pela manhã. Se ele estava caindo hoje pela manhã, nós temos que fazer algo para que a nossa carteira ela seja menos afetada. Por exemplo, digamos que eu estou comprado em Petro, Vale, bancos. Se o mercado está caindo, muito provavelmente o mercado ele está caindo também. Petro, Vale e tal. E aí, o que nós fazemos? A gente trabalha com BOVA11 vendendo a descoberto, BOVA11 para tentar fazer o quê? Ganhar na venda descoberto e proteger a carteira. Então, você que tem, em relação ao seu benchmark, tem menos perda do que o Ibovespa, por exemplo. Então a gente faz isso. Porque se for pensar em hedge, você tem hedge de várias maneiras. As mais comuns são você trabalhar com ETF ou você trabalhar com as opções. Como opções para nós ainda não está tão palpável, por exemplo, eu não tenho expertise nisso e nesses ativos e nem os meus gestores, a gente optou por trabalhar com o mercado que a gente conhece ali, que é basicamente o ETF. Então a gente faz dessa maneira. Hoje vocês trabalham só com ETFs ou vocês usam o ETF para hedge? Só para hedge. A gente trabalha só hedgeando a nossa carteira. A gente faz dessa maneira. Ou seja, digamos que eu tenho essa opção de comprar ou vender o próprio ETF. O que nós fazemos? Ora, a gente está comprado no ETF, acreditando que o mercado continua. O mercado chega numa zona de congestão, a gente tira a nossa posição no ETF, deixa somente a carteira, basicamente. Se aquele mercado cai, em algum momento a gente está comprando de novo o ETF. Ou, se o mercado chega numa região de congestão, muitas das vezes a gente vende o BOVA, no caso, tenta comprar mais barato, uma venda descoberta, como todos já conhece bem como funciona. Então, deixa eu voltar então para um pouco da sua história, da composição do background, para a gente também entender como chegou a formação da Asset, né? O seu background não veio da gestão de recursos da forma mais tradicional. Você desempenhava, fazia os seus trades na pessoa física, não é isso? E como veio essa ponte, né? É um mercado muito diferente, sim, né? Eu imagino quando você, ao longo da transição, você sentiu essa diferença também. Não, é de imediato, estou sentindo até hoje. Porque, olha só, quando você pensa em asset, quem são os gestores que montam suas próprias assets? São profissionais que trabalhavam em bancos, outras gestoras. Então, automaticamente, esses profissionais vêm com uma bagagem muito grande voltada a esse ponto institucional. E ainda, eles vêm com capital, com PL, patrimônio líquido, do fundo. E, basicamente, quando eu comecei ali, eu não tinha esse background. Não sei se eu posso chamar de background, mas eu não tinha essa expertise de ter trabalhado numa gestora, de ter trabalhado com outros gestores, com bancos. Eu tinha uma expertise. Mercado. Você que está assistindo, você faz trading ou não? Você só investe por conta própria mesmo? Sabe essa experiência que você tem ao longo do tempo? Pois é, eu também tinha, de 16 anos operando no mercado. Então, a ideia foi pegar essa experiência de trading
de investimento e aplicar numa coisa que geralmente vem de outros gestores, de diretores de bancos e tudo mais. Então, assim, aí você vai descobrindo aqui dentro vários mecanismos que você precisa aprender. Igual, para mim, eu precisei contratar uma consultoria. Por quê? Uma coisa é você entender do operacional, outra coisa é você entender de compliance, risco e etc. São situações distintas, mas são coisas que você aprende aqui dentro. Enquanto lá, na física, você é o seu próprio risco, você é o seu próprio compliance, você é o seu próprio... Você é tudo. Matéria-prima, fábrica e produto final. Você é essa pessoa aqui no mundo do mercado financeiro quando você está operando na física. Agora, no institucional é diferente. Cada área tem as suas responsabilidades. Você não pode ter todas essas responsabilidades nas suas costas. São distintos, são diferentes. Quando você constituiu em primeiro modelo a Asset, imagina você ter começado com outros sócios, né? Dificilmente você começa uma Asset sozinho. E quando você foi buscar, quais expertise você olhou nos seus parceiros desse negócio para começar, para dar esse pontapé inicial? Perfeito. Vindo de mercado, sabendo que eu tinha o meu operacional, eu precisava de uma pessoa para ter uma expertise nessa parte administrativa. Então, a primeira coisa que eu pensei foi ter um sócio. Na verdade, ele que chegou para mim com essa proposta. Olha, eu vou com a parte administrativa, você vai com a parte operacional. Logicamente, a parte administrativa engloba tudo que você possa pensar de um asset. Back-office, compliance, departamento de risco e todas as outras áreas administrativas. Eu fico responsável ali com os meus gestores para fins de performance. Quando a gente constituiu o asset, foi eu e mais uma pessoa, o Moza, meu sócio, a ideia principal foi essa. Calma, a gente pode demorar o tempo que for, mas que nós façamos tudo com responsabilidade, tudo dentro das leis, das normas. E por isso que foi muito importante a gente contratar uma consultoria. Uma consultoria que faz consultoria para grandes assets. Então, para nós tem sido o diferencial, porque a gente tem trabalhado com bastante responsabilidade, tudo dentro das normas, cumprindo todas as obrigações e basicamente aprendendo desse mercado institucional, que é bem diferente de física. Já quando você... e aí, de novo, eu gosto de frisar essa diferença, porque quando o pessoal escuta de uma asset, ele imediatamente pensa na constituição de fundos. Você pode constituir fundos, é normal, é legítimo, as maiores assets trabalham com fundos, mas um caminho comum é você começar com carteiras administradas. Você monta primeiramente a gestora para fazer a gestão de recursos de uma pessoa, de uma família, eventualmente você pode estruturar isso via multifamily office ou você pode simplesmente fazer a gestão de carteiras administradas. Mas ainda que para começar em carteiras administradas, vocês precisam naturalmente designar o diretor de compliance. Exato. Né? Como foi isso? Porque você comentou, você trouxe uma consultoria externa, mas eu imagino que alguém, provavelmente o sócio administrativo, eu vou deixar você responder, porque de fato essa pergunta, eu não sei a resposta, mas quando você começou, como foi essa designação e o que você consegue contar com apoio externo? Porque essa é uma parte dura e que muitas vezes quem começa, o hiker, aqui está comentando sobre gestão de risco. Quando você começa uma asset, a principal dor é fazer a gestão de risco, é fazer o compliance, é você ter alguém para puxar a corda no sentido contrário. Enquanto, geralmente, quando você pensa em montar a asset, a primeira coisa que você pensa é na estratégia, locação, que ativo você vai comprar. Mas a maior dor de cabeça está na outra ponta. Exato. E quem puxa essa corda para o outro lado? Como é que foi para vocês estruturarem esse primeiro movimento? Olha, quando você vai operar mercado, Felipe, na física, você pensa que você precisa de uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia vencedora. Eu preciso de uma estratégia boa. Só que mais tarde você descobre, aquelas pessoas que perpetuam aqui traz performance, são fazedores. Mais tarde você descobre que a técnica ela é menos importante do que a gestão de risco. Ela é menos importante do que o controle emocional. Então, peraí, a técnica, ela é, nessa história, a que menos importa em relação à sua cabeça.
na física, quanto melhor de cabeça você estiver, mais números você vai ter, mais controle emocional você também vai ter em frente à tela. Aqui no Asset, funciona da seguinte maneira, você não se conversa com o seu risco, você não se conversa com o seu diretor de compliance, eles somente designam para você como técnicos, você tem que fazer isso. Olha, a gente está desenquadrado. Como assim? Você deveria estar comprado em 67% em ações e você simplesmente foi fazer um hedge, já tem 2 semanas que você está desenquadrado do fundo, você está comprado em 50% só. Então, essa parte de backstage, ela é bem mais importante que às vezes até mesmo o operacional. Faça, mas dentro das regras. Então, para mim, quem me passou tudo isso foi a consultoria que falou o seguinte, olha, você precisa de um diretor de risco. E eu olhava assim, minha mãe pode ser meu diretor de risco. Não, pessoa com expertise. Aí você vai procurando caminhos, LinkedIn, para você fazer as suas contratações, outras maneiras, indicações. Compliance, você precisa de seguir as regras, tudo que foi acordado pela Ambima, CVM. E aí a consultoria te ajuda nesse sentido. Você contratar profissionais para que desempenham muito bem ali as situações administrativas da sua possível gestora. O operacional, conforme eu falei, ele é importante, mas o background aqui é às vezes mais importante do que você sentar aqui e você comprar e vender ativos. Mas o que você falou é verdade. Quando a gente pensa que quando está começando, logo imaginamos que é só sentar aqui com o dinheiro do cliente, gerir aquilo, trazer performance. Não, tem um conjunto de regras que precisam ser respeitadas. Falando em conjunto de regras, tem uma outra pergunta aqui do Ildeu sobre o tamanho de asset. Eu sei que existe uma preocupação quando vários colegas pensaram ou abriram suas gestoras, e uma preocupação é o tamanho da gestora que entrasse no break-even. Né? Isso tem a ver com quanto você consegue captar em termos de taxa de gestão e assim por diante. Mas existe um mínimo regulatório de PL comprovado sob gestão para permitir, por exemplo, a liberação com a CVM ou com a Ambima? No caso, a Ambima não é liberação, né? É o registro, é você estar associado à Ambima. Mas com a CVM, existe um mínimo obrigatório de PL? Olha, esse é um assunto muito delicado, porque quando eu comecei, as pessoas, os meus amigos de mercado, quem eu ia tomar conselho, certamente eles às vezes me criticavam, porque não faz sentido você começar a querer com isso, porque você não faz simplesmente um fundo, né, plugado numa gestora já criada, porque você quer criar a gestora, né, porque você não só faz uma carteira administrada aqui dentro. Isso vai depender muito dos seus sonhos, vai depender muito do que você quer para a sua carreira, mas todas as pessoas, grande parte, não todas, grande parte das pessoas, elas me falavam, você tem que ter no mínimo 20 milhões de PL para suprir os custos. Você tem que ter 100 milhões para chegar no break-even. 100 milhões é o número que eu costumo escutar. Não, eu acho que vai ser meio estranho eu falar isso, mas eu não considero isso. Por quê? Como eu comecei. Quando eu comecei, a ideia principal era que eu criasse o equity. Sim. E se eu tivesse ouvido alguém falar para mim 100 milhões, eu já olhar para o meu saldo e falar assim, eu não vou criar, não vai dar certo criar, né? Eu não vou criar. E você aprende ao longo do tempo que não, porque quando você abre, você vai ter diversas fontes de renda. Por exemplo, hoje, grande parte da renda, da receita do asset, vem de operações em cima do câmbio, ou seja, nem em cima do PL. Nós temos 2, 3 clientes grandes que fazem operações de câmbio, nós fazemos essas operações de câmbio para ele. Então, se você fosse me dizer assim, então me fala um número. Olha, esse número é muito difícil de ser dito, ok? Muito depende dos seus custos. Porque só para você montar um fundo, igual nós pagamos 10 mil reais por um fundo aberto. Se ele está dando lucro, se ele não está dando lucro, você está ali com aquele custo. Aí tem custos de gestores,
custo. Esses custos aí realmente eles vão encarecendo. Mas você pode montar uma estrutura também enxuta. Você pode trabalhar com vários produtos. Lembra da ideia da adaptação? Eu tive que me adaptar. Por quê? De fundos não estávamos tendo receitas para que você conseguisse suprir o asset. Então, nessa história, fomos adaptar, vamos operar câmbio, vamos ter a carteira administrada. Então, você vai se adaptando. Então, na minha opinião, não existe um número. Existe você quiser tomar risco ou não. Você aumentar a sua estrutura ou não, trabalhar com uma estrutura enxuta. Automaticamente, você vai ter várias fontes de receita ali. Então, eu vou me abster dessa de falar um número para você. O Wildel até comentou que achava que tinha o mínimo de 10 milhões. Salvo engano, o mínimo de 10 milhões é o capital social para uma distribuidora. Mas se alguém tiver a confirmação dessa informação, puder lançar no chat aí, também agradeço. Mas por agora, a gente tem que parar um pouquinho e vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente já volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Fabrício Gonçalves, CEO da Box Asset, contando um pouquinho pra gente sobre os bastidores, né, de elaborar, começar, dar os primeiros passos na construção da sua asset e, naturalmente, algumas questões de back-office, como é que de fato funciona o primeiro susto, né, de, olha, preciso ter um diretor de compliance, acho que essa é a coisa que o pessoal mais esquece que tem que ter, né? Tem que ter um diretor de compliance e alguém que vai te falar o que você não pode fazer. Especialmente o pessoal começa a asset saindo de outra, né? Fala, não, agora eu vou poder fazer o que eu quiser. Aí, não pode não. Chega o diretor de compliance e fala, pô, deixa eu ver esse regulamento aí, o que você se propôs a fazer. Agora, você, assim como você veio de um background diferente, né? Você veio de montar a sua... é verdade, Helder. Muito obrigado. Pessoal, deixa o seu like. Cadê o like aí, pessoal? Vamos subir esse like. Senta o dedo no like aí, moçada. Não se esqueça do like. E traga também seus comentários, suas observações. Maurício, outra coisa. Além dessa história um pouco diferente, você comentou aqui, até o pessoal puxou no chat, você comentou de câmbio, mas vocês fazem câmbio também? Como é que, isso é por dentro, faz parte da operação da gestora, é uma outra operação que você tem? Como é que é essa história de fazer câmbio? E já aproveitando, puxando, você tem também operações em outros produtos, hedge para agronegócios? Como é o business hoje, a gestão de carteiras e fundos? Perfeito. Olha, na esteira de adaptação que eu comentei aqui mais cedo, a gente precisava se adaptar ao mercado. Porque 80%, 90% das pessoas que empreendem numa gestora de recursos terceiros, elas têm uma experiência nesse mercado. Não somente de trading, ali, apertar o botão operacional, mas uma experiência administrativa. Elas convivem, já conviveram com assets ao longo da sua trajetória profissional. E para nós lá, nós fomos nos adaptando e nós criamos 3 linhas. Fundos, são os nossos produtos, os próprios produtos da Asset, carteira administrada,
que a gente trabalha com produtos de outras assets, produtos de bancos, outros produtos já criados numa prateleira. E por último, a gente trabalha fazendo operações no câmbio. Como é que é feita essa operação do câmbio, Fabrício? Olha, o mercado abre às 9 horas da manhã e de repente o seu cliente, o seu investidor, ele precisa comprar um produto lá na China. Digamos que um container de placas solares. O seu cliente ele precisa do intermediador para mandar o câmbio, o dólar, para o seu cliente lá fora, para o seu vendedor. Então, precisando fazer isso, ele te liga, basicamente atende o telefone ali, e você tem aquela expertise para mencionar para o seu cliente o seguinte: olha, nesse momento o dólar está fazendo fundo na região tal, provavelmente no dia vai ficar congestionado tal, às vezes é melhor você esperar um pouquinho, daqui a 15, 20, o gráfico de 1 hora, o gráfico de 2 horas, e aí você faz o câmbio para ele. Ou seja, naquele dia ele precisava comprar $1 milhão, de repente 50 pips faz toda a diferença no financeiro dele. E você está ali para fazer justamente esse trading para ele. Ou seja, ele precisa enviar dólar para o seu vendedor do produto e você simplesmente faz essa intermediação. Então é basicamente isso. Hoje nós fazemos bastante ali. Só para você ter ideia, do meu administrador, só o câmbio que eu faço corresponde a 20% de todas as transações que ele faz num único mês lá. Então, assim, é uma porcentagem boa, somente a nossa lá. Vocês olham só dólar, vocês olham futuro? Não, somente dólar. Somente a gente trabalha, somente dólar. Mas aí vocês têm um parceiro definido para fazer a contraparte? Sim, sempre sim. O seu administrador, ele faz o próprio administrador. O administrador de vocês é o BTG, não? BTG Pactual. BTG. É isso. Eu sou basicamente também, a gente tem um bom relacionamento com o BTG. Eu sou um trader parceiro do BTG nessa área educacional. E isso me ajudou também a fazer com que o BTG Pactual fosse o meu custodiante. Então, casando uma coisa com a outra. Perfeito. Maravilha. Pessoal, hoje nós tivemos esse bate-papo com o Fabrício Gonçalves, CEO da Box Asset, batendo papo justamente conosco, tanto sobre o processo de constituição da Asset, quanto as dores que você passa na hora de começar e montar esse negócio do zero. Fabrício, muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade agora, é um bom momento, deixe seus contatos, quem quiser procurar, saber mais sobre a Box ou sobre o Fabrício, onde pode encontrar essas informações? Boa, primeiramente, muito obrigado, pela oportunidade. Olha, se você digitar Fabrício Gonçalves nas redes sociais, provavelmente você deve me encontrar ali. Geralmente eu sou a cara do Asset. É uma ponte que você tem até o Asset, é a mim. Por quê? Essa parte de educação é muito importante. Antes de você querer investir, você tem que se educar. Quando você vem para o mercado, a ideia é que você trabalhe como um profissional. Essa é a mentalidade. O profissional, primeiro, ele aprende como faz. Ganhar é consequência justamente dessa mentalidade de trabalhar como um profissional. Então, procura ali nas redes, Fabrício Gonçalves, provavelmente você deve me encontrar ali e vai ser uma ponte para você até os outros produtos que a gente tem aqui de investimento. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Fabrício. E nós ficamos por aqui com você com o dinheiro de hoje. Hoje batendo esse papo com o Fabrício Gonçalves e até amanhã com mais Você com Dinheiro. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e a Débora Oliveira. Até amanhã. PMC News. Informação que gera valor.